Olá, galerinha do sétimo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciências. Nessa aula, nós iremos fazer uma revisão do conteúdo aprendido na aula anterior, a aula 1 da semana 2 do PET, volume 1. Na aula anterior, nós falamos sobre separação de misturas. Nós vimos que a maioria das substâncias presentes na natureza são misturas de substâncias, tanto heterogêneas como homogêneas. E para que o homem pudesse utilizá-las, manipulá-las, foi necessário criar métodos para separar essas diversas substâncias. Então, nós conhecemos alguns métodos de separação de misturas heterogêneas, aquelas que formam fases. Então, o primeiro método que nós conhecemos foi a decantação, que é um método utilizado para separar uma mistura através da diferença de densidade. Aquela substância mais densa vai parar no fundo do recipiente, enquanto a substância menos densa, ou seja, mais leve, fica na parte de cima. Esse é um método muito utilizado nas estações de tratamento de água. Uma das fases para se tratar a água, essa água que chega para nós nas nossas casas, né, nas torneiras das nossas casas, passam por um processo de tratamento e uma das fases desse tratamento utiliza esse método de decantação, onde a água fica descansando em tanques e todo o material sólido vai para o fundo desses tanques, porque é mais denso, mais pesado, através da decantação. Então fica fácil separar, retirar esses resíduos sólidos da água. Outro método que conhecemos foi a catação. É um método simples, onde nós conseguimos separar as substâncias indesejadas através da catação, utilizando as nossas próprias mãos ou pinças. Então, exemplo de catação é quando nós separamos o feijão de pedras ou outras substâncias indesejadas, né, antes de cozinhar o feijão, ou então nas estações de reciclagem do lixo. Então, o lixo ele é separado, os diferentes materiais que irão ser reciclados são separados pelos funcionários, né? Onde, utilizando as próprias mãos, eles vão separando o plástico do papel, do vidro, do metal. Outro método que nós conhecemos foi a peneiração, utilizando-se uma peneira. Esse método é muito utilizado por pedreiros, né? Onde utilizam a peneiração para poder separar pedras e impurezas da areia, ou então agricultores que utilizam a peneiração na panha de café, por exemplo, onde eles utilizam esse método para poder separar pedras e folhas do café. Outro método conhecido foi a dissolução fracionada. É um método utilizado para se separar substâncias quando apenas um dos componentes da mistura é heterogênea e solúvel em água. Um exemplo, imagine aqui uma mistura de sal e areia. Eu quero separar esse sal da areia. Uau, parece bem difícil, né? Mas se eu utilizar aqui a técnica da dissolução fracionada, vai ficar bem fácil. Se eu acrescentar água nessa mistura de sal e areia, o sal ele vai se dissolver na água, porque o sal é solúvel em água, enquanto a areia não. A areia, como ela é mais densa, tanto quanto a água quanto o sal, vai ficar no fundo do recipiente. E o sal misturado à água vai ficar aqui na parte de cima da mistura, né, por serem menos densos. E se eu retirar essa água, eu estarei retirando juntamente o sal nela dissolvido e vai restar apenas a areia. Outro método que nós conhecemos foi a filtração, que é um método bastante utilizado no nosso dia a dia, como, por exemplo, o processo de filtração da água. Antes de consumir a água que chega nas nossas casas, nós precisamos filtrá-la para poder retirar dela as impurezas indesejadas, bem como micro-organismos e outras substâncias que podem causar algum tipo de prejuízo para o nosso organismo. Então, a filtração é um método de separação que separa esses resíduos, seja restos de areia, de terra, resíduos sólidos e também micro-organismos da água que nós iremos consumir. Então, a gente pode beber com segurança se a água for filtrada. Agora nós vamos corrigir o exercício de fixação 1,
que foi atribuído na aula anterior, que vocês fizeram no caderno, fizeram lá no Google Classroom, agora é a correção. Prestem bastante atenção, verifiquem se vocês fizeram corretamente aí no caderno de vocês. Caso tenham errado qualquer coisa, é só apagar e corrigir. Número 1. Por que é importante que consigamos separar as misturas? Para conseguirmos manipular as diversas substâncias existentes. Como nós vimos, a maioria das substâncias presentes na natureza encontram-se misturadas umas às outras. Encontram-se em formas de misturas de substâncias. Por isso, para que consigamos utilizá-las, manipulá-las, é necessário separá-las umas das outras utilizando os métodos de separação de misturas. 2. Quais são as formas aprendidas de se separar misturas heterogêneas? Então, as formas de separação de misturas heterogêneas que aprendemos nessa aula foram decantação, catação, peneiração, dissolução fracionada e filtração. 3. Dê um exemplo de separação de mistura heterogênea por decantação. Uma das fases de tratamento da água nas estações de tratamento de água é utilizada a decantação para separar resíduos sólidos indesejados da água. 4. Dê um exemplo de separação de mistura heterogênea por catação. Nas usinas de reciclagem, se separa os diferentes tipos de materiais a serem reciclados através da catação manual. 5. Dê um exemplo de separação de mistura heterogênea por peneiração. Um pedreiro utiliza a peneiração para separar as pedras misturadas na areia. 6. Dê um exemplo de separação de misturas heterogêneas por filtração. Em nossas casas, devemos sempre filtrar a água que chega na torneira antes de beber. Este método separa substâncias e micro-organismos indesejados da água que iremos consumir. Então, essa foi a revisão e a correção da aula 1 da semana 2 do PET volume 1. Eu espero que vocês acompanhem as aulas, façam as atividades no caderno e no Google Classroom, acompanhem a correção dos exercícios e caso tenham dúvidas ou precisem de qualquer tipo de ajuda, é só me mandar mensagem, estou disponível lá nos grupos do WhatsApp, lá no Google Classroom, ok? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, abraços, tchau, tchau!